paz do Senhor, daqui é a irmã Flávia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui hoje para contar para si como é que eu me converti, como é que o amor do Senhor Jesus me encontrou. Mas antes disso, eu vou contar como é que era a Flávia antes de Jesus. Bom, antes de Jesus, eu era uma pessoa com um vazio muito grande. Eu era uma pessoa extremamente carente e era uma pessoa também extremamente insegura. Este vazio, esta carência, insegurança me fazia buscar preencher todo o vazio que eu sentia nas pessoas. Por isso eu fazia muitas amizades e também buscava preencher esse vazio tendo um relacionamento, buscava preencher esse vazio tendo coisas, comprando muita roupa, comprando muitos sapatos, e toda a questão da minha insegurança, eu tentava tapar isso, buscando chamar a atenção para mim. De que forma? Eu me vestia de uma forma extremamente extravagante e chamativa. Colocava maquiagens também extravagantes, muito batom vermelho. Então era uma coisa mesmo de quem estava pedindo socorro, de quem estava pedindo ajuda. Era uma coisa mesmo de alguém, de uma pessoa extremamente carente e precisando de atenção para si. Então, todo aquele vazio me criou uma depressão. Sim, tive depressão. É algo que eu falei para pouquíssimas pessoas. E na época em que eu passei por essa situação, as pessoas não sabiam que eu estava passando por uma depressão, porque foi algo que eu guardei para mim, mas eu senti uma tristeza muito profunda, muito profunda. E eu me lembro que eu despertava nas madrugadas e despertava assim sem intenção, do nada eu despertava. E era uma época que eu queria dormir. Eu achava que a solução para o que eu tinha era dormir, apagar e não pensar sobre a minha vida, não pensar sobre toda aquela situação que eu estava a passar. Então eu queria dormir, eu queria queria apagar, dormir, né? Então, quando eu despertasse, eu sempre chorava. E eu perguntava para mim mesma, mas por que eu sinto esse vazio? Por que eu sou tão infeliz? Por que eu, tendo condições de vida mínimas, não falta a faculdade, não falta a roupa, não falta a comida, não falta um teto? Por que eu sou tão infeliz? Eu não entendia o que estava a faltar. Eu só sabia que eu era tão infeliz, tão vazia e buscava preencher todo aquele vazio que eu tinha com coisas, com pessoas. E isso me tornou uma pessoa muito vulnerável diante das pessoas, muito vulnerável em que sentido? Em que as pessoas conseguiam perceber a minha carência e as pessoas procuravam tirar vantagens disso, da minha carência. E realmente conseguiam tirar vantagens, porque eu era tão carente que várias vezes eu me diminuía para caber na vida de outras pessoas, para ter essas pessoas na minha vida, para ter essas pessoas comigo. Então eu me lembro que chegou uma fase que eu saía de madrugada. Minha família nunca foi daquelas que nos deixavam sair. Desde muito cedo nós tínhamos hora para chegar em casa, 18 horas todo mundo em casa. E era mais ou menos assim. Chegou um tempo que eu já saía até de madrugada, saía para passear com amigas, saía para ir para karaokês. E se existe algo que eu nunca me encaixava, era exatamente isso. Ficar de madrugada fora, no karaokê. Mas eu fazia aquilo porque eu queria ter pessoas e eu queria caber no mundo das pessoas. Eu queria preencher vazio que eu sentia, o vazio que eu tinha. Mas quando eu voltasse para casa, depois desses karaokês que eu ia de madrugada, quando eu voltasse para casa, eu voltava à mesma situação, a mesma tristeza profunda, a mesma dor, o mesmo vazio e os mesmos choros de sempre, e o mesmo questionamento de sempre. Por que eu sou tão infeliz? Por que eu sou tão vazia? Eu não entendia o porquê de tanto vazio e de tanta infelicidade. E eu me lembro que fiquei um tempo
sem um relacionamento, fiquei um tempo sem relacionamento amoroso, fiquei um tempo, já não me lembro quanto tempo, eu acho cerca de um ou mais tempo sem relacionamento, e eu estava em busca de ter um relacionamento porque eu sentia que, bom, se eu tiver um namorado, eu vou ser feliz. Acho que agora o que eu preciso é de um namorado. Então, eu já tenho muitas amizades, eu estou a sair com muitas amigas, ir para lugares. Então, agora o que me falta é um namorado. Então, infelizmente, eu estava cega, eu acreditava que o que me faltava era um namorado. Então, eu fiz algumas tentativas de ter namorados, mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele, pela sua graça e misericórdia, Ele não permitia, mal que eu estivesse a conversar com alguém, acontecia qualquer coisa. Eu descobria que essa pessoa tinha namorada e não chegava a ser um relacionamento, não chegávamos a namorar. E isso aconteceu durante muito tempo. Se eu estivesse a conversar com alguém, acontecia qualquer coisa e acabava. E por incrível que pareça, mesmo eu sem conhecer Deus, mesmo sem ter experimentado a conversão, eu sabia que Deus é que estava a fazer aquilo. Eu tinha certeza que Deus é que estava a fazer aquilo. E eu reclamava no meu coração de Deus. Eu pensava, mas por que Ele não me deixa? Por que Ele não permite que dê certo, pelo menos dessa vez? Por que Ele não permite que dê certo, pelo menos dessa vez? Então eu ficava chateada com Deus, mas eu não falava, óbvio, com Deus, porque eu primeiro tinha vergonha de me aproximar de Deus, eu tinha vergonha de falar de Deus, eu não conhecia Deus, mas eu sabia que existia um Criador e tudo mais. Mas eu tinha medo, não, tinha vergonha de falar com Deus. Eu pensava, meu Deus, Deus é santo. O que eu sei de Deus é que Deus é santo. Então eu não posso de forma nenhuma falar com Deus, porque eu sou a pior pecadora. Então não tem jeito, eu não vou falar com Deus, eu não vou pedir ajuda, não vou fazer nada disso. Mas eu falava no meu coração, mas ok, pelo menos não me impeça, então, ou pelo menos não faça que eu descubra nada. Deixa eu começar esse relacionamento, eu não posso descobrir que a pessoa com quem estou a conversar tem alguém. Por que eu estou sempre a descobrir? Mal estou a conversar, eu descubro que tem alguém, eu descubro que tem alguém. E eu nunca procuro as coisas aparecem para mim. Então, não, eu não quero descobrir isso. Me deixa começar essa história. Eu falava isso no meu coração. Eu mandava indiretas para Deus no meu coração. Porque eu sabia claramente, sério, eu sabia que Deus é que permitia que eu soubesse, que Deus é que permitia que todas essas histórias nunca chegassem a dar certo. Então, me lembro que uma vez eu estava a conhecer um moço e eu disse assim, mandei indireta, mais uma das indiretas para Deus. Eu mandei indireta para Deus assim, mas verbalmente, não assim do coração, eu mandei indireta e disse assim, dessa vez tem que dar certo. Porque se dessa vez não der certo, eu não sei o que vai ser. Porque eu estou a tentar isso há muito tempo e não está a dar certo. Mas dessa vez, com essa pessoa, tem que dar certo. Porque se não der certo, era como se eu estivesse a dar um ultimato para Deus. Então, meu Deus, como Deus é bom. Como Deus é misericordioso. Então, era como se eu estivesse a dar um ultimato para Deus. Naquele mesmo dia que eu falei aquilo para Deus, mandando essa indireta, porque óbvio, eu achava que eu era indigna de falar com Deus, na época eu achava que era indigna de falar com Deus, porque era pecadora. Então, se eu não posso falar diretamente, eu mando uma indireta, eu sei que Ele está a ouvir. Então, eu mandava essas indiretas. Naquele dia que eu falei aquilo para Deus a respeito daquela pessoa, eu me lembro que eu só andei de um bairro para outro, de onde eu estava a ir para casa. No caminho, eu me encontrei com esta pessoa, mas esta pessoa estava de mãos dadas com uma moça. Quando vi a pessoa, eu olhei para a pessoa olhou para mim e continuou olhando para mim de mãos dadas com aquela pessoa, foi-se embora.
Naquele dia, logo depois da pessoa passar, eu olhei para o céu. Eu olhei para o céu e eu disse assim: tá bom, tá bom. Eu sei sim que não quer que eu namore. Eu sei sim. Aí eu já não estava mandando em direto, eu estava a falar diretamente para Deus. Eu sei sim que não quer que eu namore, eu sei sim que tá fazendo tudo isso, eu sei que tá fazendo nada dar certo, eu sei, tá bom, eu só queria uma oportunidade, só, mas prontos, já entendi. E a partir de hoje eu não quero mais saber sobre relacionamento. Tá bom, venceu, eu perdi, tá bom, não vou lutar mais com isso, me rendo, já não quero saber mais de relacionamentos, acabou. Então, naquele dia que eu falei aquilo, olhando para o céu diretamente já para Deus, aquilo foi como se fosse algo que Deus estava à espera, que eu me rendesse. E eu verdadeiramente me rendi. Pouco tempo depois, eu tão cansada de tudo que estava a viver, eu lembro que estava na sala da minha casa a olhar para a janela, eu disse a mim mesma, com um suspiro, eu me recordo com um suspiro muito profundo, eu disse: eu preciso de Jesus. Eu lembro que naquele dia eu disse isso, eu preciso de Jesus. Aí eu disse para mim mesma, ok, eu preciso de Jesus, mas eu sou uma pecadora, suja. Como é que eu posso me aproximar de Jesus assim, do jeito que eu estou, do jeito que eu sou? Não, eu não vou me aproximar de Jesus. Depois, era uma luta interna. Aí eu disse, não, mas mesmo assim eu vou à procura de Jesus. E eu me lembro que a igreja Peniel era no ginásio. A igreja Peniel é a igreja que eu cultuava, era num ginásio bem próximo do meu bairro. E eu descobri que a igreja que ficava próximo do meu bairro, no ginásio, já tinha mudado de endereço. Eu estava um pouco mais para trás, mas eu ainda não tinha ido. Mas naquele dia eu queria tanto, que não via a hora de chegar domingo, que quando chegou domingo eu só fui caminhando à procura da igreja. Eu só sabia que era um pouco mais para trás do sítio em que a igreja era antigamente, do ginásio em que se faziam cultos antigamente. Então eu fui indo e perguntando onde é que era a igreja Peniel. Aí me mostraram. Eu me lembro que quando cheguei na igreja naquele dia, estava a decorrer culto, e eu só chorava, eu dizia: Jesus, eu tô aqui, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu sou suja de pecados, mas hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu não tô aqui porque eu quero que o Senhor me dê absolutamente nada. Eu não tô aqui porque eu quero dinheiro. Eu não tô aqui porque eu quero ter um namorado. Eu não tô aqui porque eu quero ter coisas. Eu só tô aqui porque eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu chorava muito. E desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Desde aquele dia, a minha vida nunca foi mais a mesma. Jesus, ele preencheu o vazio que eu tinha. Jesus, ele é verdadeiramente o pão da vida que mata a nossa fome espiritual. O vazio que o ser humano tem, quem preenche é Jesus. Eu quero ler para ti uma passagem. Jesus diz assim, no livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele é a água que mata a sede pelo pecado. A sede que você tem, quem vai matar é Jesus. O vazio que você tem, quem vai suprir é Jesus.
Nada neste mundo pode suprir, pode preencher o vazio que você tem, a não ser Jesus. Hoje, Jesus preencheu o vazio que eu tinha. E eu me lembro de ter orado e ter dito para Jesus: Senhor, eu sempre achei que eu precisava de amizades, que o que eu precisava era ter amizades para preencher meu vazio. Eu sempre achei que o que eu precisava era ter namorado para preencher meu vazio, para o vazio que eu sentia. Mas o que eu precisava era de Jesus. O que eu precisava era de Jesus. E Ele é verdadeiramente a sede. Ele é verdadeiramente a água. Perdão. Ele é verdadeiramente a água que mata a sede pelo pecado. Abre o teu coração. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Hoje eu sou muito feliz. Jesus me fez feliz. Você quer saber? Eu não tenho namorado. Eu não tenho muitas amizades como antigamente. Mas eu tenho a amizade de Jesus. E é a melhor coisa que me aconteceu. Eu estou extremamente feliz. Eu não sei explicar como Jesus me faz feliz. Eu não sei explicar como Jesus me faz sentir completa. Eu não sei explicar isso por palavras. A única coisa que eu digo para ti: prova e vê como Deus é bom. Aceita Jesus, abre o seu coração, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único que pode preencher o vazio que você tem. Então aceita Jesus, abre o seu coração para Jesus. Dinheiro não preenche o vazio, namorado não preenche o vazio, roupa não preenche o vazio, fama não preenche o vazio. Perdão. Absolutamente nada pode ocupar esse lugar que tem em ti, esse espaço que tem em ti, que é do tamanho de Jesus. Só Jesus pode preencher este lugar e trazer a satisfação que o ser humano precisa.